E aí, pessoal, tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem? Tá foda de equilibrar esse celular aqui, tá no carregador, o cabinho embaixo. Esperar aí o André entrar pra gente começar. Aí. Boa noite, pessoal. Aí, fala Dedé, Be- tranquilo? Beleza? Beleza. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, acho que tá todo mundo ouvindo bem, né? Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeito. O microfone meu tá embaixo, mas tá alto. Não, tá bom. Não, tá ótimo. Dá pra ouvir tranquilo. Vamos bater um papo então hoje sobre o TAF, né? Acho que muita gente tem muitas dúvidas aí com relação a essa etapa, porque é bem difícil, né? Bastante gente é eliminada nessa etapa do concurso, né? E acaba sendo meio que bobagem assim, você ser eliminado nessa etapa, né? Que é muito difícil, mas depois da pessoa passar por um teste, provas objetivas, provas dissertativas, que eu acho que teoricamente é mais difícil, né? Que exige teoricamente uma maior preparação. Muita gente ainda é eliminada ainda no teste de aptidão física, né? Que deve ser uma coisa horrível, assim, né? Quando eu fiz alguns concursos, eu vi colegas sendo eliminado, né? Durante o teste de aptidão física. Então vamos conversar aí sobre isso para a gente dar umas dicas aí pro pessoal, para que não aconteça com eles, né? Isso, É, pode. pode falar. É, porque às vezes o que eu fico preocupado é, igual você falou no começo, é por bobeira, porque não é impossível. Pelo que eu pesquisei, são erros bobos. E o maior erro é não começar a treinar Com junto antecedência, né? junto com o estudo da prova teórica. Porque quem deixa para Uhum. cima da hora não consegue. Sim, exato. Então, Então, eu diria que é o maior erro, é deixar para a última hora. Esse eu acho que é o maior ponto, primeiro erro, básico, né? Bobo, né? Vamos falar assim, né? sim. Porque não Antes é da gente começar a falar exatamente sobre o TAF, vamos fazer uma apresentação. Se apresenta aí para o pessoal, então. Fala aí o que você faz, sua formação. eu sou formado em educação física, né? Que hoje a gente fala profissional de educação física, não é mais educador físico, e me especializei em musculação. Por isso que talvez eu vou levar um pouquinho para o meu lado, porque no TAF tem natação, né? Tem a corrida. Mas como eu especializei na musculação, eu vou falar um pouco mais da barra e do salto, que Uhum. é normal. Sim, sim. E deixa eu te agradecer a você de uma vez, porque essa é a primeira live que eu participo, né? E eu não tinha topado outras antes, porque eu achava que alguns temas não eram relevantes, mas esse, igual você falou, é muito importante porque mexe com a profissão das pessoas. Então, na hora você viu que eu já topei, eu estou acostumado a trabalhar com resultado e não que seja só a prova do TAF, só os testes, só a prova da polícia, que seja um sonho. Mas eu trabalho com resultado estético também, né? Com outro tipo de prova. Mas Uhum. falando diretamente do concurso, se a pessoa não for bem no teste, ela é eliminada. Então, eu acho que é um assunto muito sério. Você viu que eu já topei na hora e é uma live que tem a acrescentar. Então, a gente, mesmo que a pessoa já consiga fazer todos os testes, batendo tempo, batendo as repetições que precisa, eu acho que até o final da live, a gente consegue ajudar, nem que seja alguma dica, alguma coisa ali. Às vezes a pessoa já tem um treinador, eu acho que a gente consegue ajudar, né, de alguma forma. Você já ajuda muita gente, né? Mas Sim, tenta ajudar, né? E aí você também pode ajudar na sua área específica, eu né? acho, Que eu acho que também, dá. que também é tão importante quanto, né? Para o concurso público, é Isso, uma fase tão importante quanto. Se a pessoa for bem só na prova
objetivo dissertativo foi eliminado na prova física, não adiantou nada, né? Nada. Aí que eu acho que entra, já falando da primeira dica que eu daria, que eu acho que essa não tem como contestar, eu acho que qualquer profissional vai concordar comigo. É o planejamento. É assim como deve ter algumas lives de vocês, sua, como estudar, de que maneira, né, cada um fez, horários, quantidade, quais livros, né? Eu Uhum, acho, eu acho que começa por aí. No, na área da educação física, a gente chama isso que é a disciplina de treinamento, a gente chama isso de periodização, que nada mais para quem não entende, não é da área, é a programação, é o planejamento sistemático das atividades. Então, por exemplo, eu vou fazer 2 vezes por semana, eu vou fazer a barra, vou treinar a barra. E 2 vezes por semana, é só um exemplo, vou praticar a corrida. Então, isso é sistematizar. Tem gente que nem sabe, mas já está periodizando, né? uhum, Já é uma forma de periodizar. Eu acho que a primeira coisa, então, é programar como que vai ser esse treinamento até a data. Para isso, sim. a gente precisa de ler e anotar todas as regras do edital. Então, você tem que decorar o edital. Então, não adianta treinar errado, porque não dá para errar. Uma prova tão importante como valendo a profissão, valendo o futuro, não dá para, a gente não pode errar. Então, a ideia é minimizar erros, né? Estou falando alto, Lucas? Não, tá ótimo. Então, a ideia é minimizar erro. Como que a gente minimiza o erro? Programando. Lógico que não tem uma fórmula para todos, né? Mas primeira coisa que é uma dica, acho que até uma regra, já pode anotar, programar e ler o edital, anotar tudo como é feito, não só tempo, a espessura da barra, você vai treinar o máximo parecido. A gente pode falar aqui eu pesquisei até a pista da corrida, qual terreno seria, qual Faz que é o diferença o piso, terreno. e na corrida dá. Pô, só que não está especificado. Então essa não Uhum, nesse caso específico, não vai fazer tanta diferença. Então tem que treinar todo e estar preparado para tudo, né? Deixa eu dar mais um exemplo na piscina, só para o pessoal entender. Por que tem que ler bastante de tal, decorar, anotar? Porque na piscina, pelo que eu vi do concurso que você me mandou, são 50 metros. Então, isso. na maioria das vezes, a piscina é 25. Vai ter uma Uhum, impulsão, você pega uma impulsão para voltar. Então, você vai nadar, vai parar a sua natação para colocar o pé e voltar. Se você treina só dessa forma, chega no dia do concurso, eles anunciam, do TAF, eles anunciam que vai ser 50 metros direto, você já foi prejudicado. Então, por isso é importante ler o edital, anotar tudo para treinar o mais próximo possível da realidade do edital. Então, se está escrito 2 polegadas na barra, tenta procurar uma barra de 2 polegadas para treinar, porque dá a diferença. Entendeu o meu ponto? uhum. Eu Sim, acho que exato. o mais importante. Como qualquer a cabeça de qualquer treinador vai pensar assim, como se fosse vamos levar para outro esporte. Futebol. O treinador vai olhar quantas vezes tem jogos na semana para programar o treinamento em cima disso. Qual que é a data da competição? Então, a primeira dica seria qual? Não deixar para depois. Isso é Fazer, básico. fazer o Parece treino bobo. mais igual possível que vai ser no dia da prova, né? Perfeito. Eu posso ir mais longe, até a temperatura. Então, como é uma coisa importante, tem que pensar em tudo. No mínimo, realizar pelo menos uma vez na semana, além dos treinos feitos a semana toda, pelo menos simular toda a prova
todos os testes, Uhum. porque é diferente treinar separado na semana e treinar tudo num dia só. E você imagina se a prova tem um sol forte, depende do horário que for o teste. Sim. Então, isso, para mim, é muito importante, pela experiência que eu tenho. Eu já cansei de ver pessoas que estão treinadas a correr na esteira, quando transfere isso para a rua, ela não Uhum. consegue render, ela fadiga, ela, o sol já é um mecanismo de fadiga, é um calor que vem de fora, né? Que na rua, além do sol, ainda tem um impacto diferenciado, né? Que não tem na Exatamente, esteira, né? exatamente. Parece bobo, não é. Dá uma diferença. Então, aproximar ao máximo. Se a piscina o nado é livre. Então, assim, é muito importante a pessoa já, já identificar qual nado que ela é mais rápida, qual que ela cansa menos, porque são 50 metros. Então, ao longo do nosso bate-papo hoje, o que as pessoas vão perceber? Que ela precisa de um treinador. Uhum. Quem vai avaliar isso pode ser ela mesma, mas a importância do treinador para dar essa dica, para corrigir, se ela está gastando muita energia, se ela está lenta naquele nado, se ela precisa de mais técnica, ou mais potência, ou mais resistência, é a figura do treinador que tá acompanhando, né? E Sim. isso serve para todas as provas. Eu acho que não é hora de pensar se é difícil, se é caro, se é fora de mão. Às vezes a pessoa, eu entendo, muita gente não tem uma piscina perto de casa. Ela, ela vai ter que arrumar essa piscina, ela vai ter que correr atrás disso e talvez um treinador. Porque agora, falando de iniciante, tem gente que ainda não sabe nadar. O simples fato Exato. de boiar. Então, não é só aumentar a performance. A gente precisa pegar uma técnica, né? Uhum. E eu vejo, eu vejo mais complicada, nesse caso, a natação. Porque tem Então, gente que não sabe nadar. vamos entrar nos testes em específico, né? Eu te passei o edital da Polícia Federal e o edital do Mato Grosso, que eu acho que são dois editais bastante completos, né, na parte do TAF. Dizem que o da Polícia Federal acho que é um dos mais difíceis, né? Principalmente porque tem a natação e eu acho que muita gente às vezes não sabe nem nadar, como você falou, e muita gente acaba sendo eliminado na natação, né? Então tem lá o primeiro teste é o da barra, né? E, e aí o homem tem que fazer 3 barras, né? E abaixo de 3 barras No seria eliminado, mínimo 3 barras. E a mulher teria que segurar por no mínimo 15 segundos ali na barra, né? O que isso. você acha disso? Qual Eu vejo que mulher tem muita dificuldade para fazer barra, né? Como você acha que as pessoas em geral e as mulheres em mais específico têm que treinar a barra? Elas têm que tentar fazer de fato uma barra ou só segurar? Como é que tem que ser a pegada da barra? Que tipo de progressão que ela pode fazer para ajudar nesse treino da barra? Perfeito. A mulher, ela não precisa realizar o movimento, né? Que a gente chama de isotonia. Isso. A mulher, ela precisa sustentar o peso dela num determinado ângulo. Então, os braços têm que estar flexionados, os cotovelos, né? Então, ela não pode sustentar lá embaixo, só tirar os pés do chão. Ela tem que sustentar numa determinada altura. Ela tem que Então, ficar com o queixo acima da barra, né? sim, perfeito. Bem lembrado. Ela precisa sustentar com o queixo acima da linha da barra, sem poder Uhum. tocar e apoiar o queixo. Isso. Então, a gente chama essa contração muscular de isometria. Uma força que ela produz isométrica. Não tem alongamento dos músculos, nem encurtamento. Fica contraído naquele determinado ângulo, né? Naquele determinado ângulo. Ou Uhum. seja, ela tem que treinar dessa forma. André, então ela não pode. Então você está me dizendo que ela não pode realizar completo. Claro que pode. Quer dizer que ela já está dominando. Se ela está treinando completo, fazendo barras completas, extensão total do cotovelo, flexão total, está passando, ela está sobrando para a prova. Ótimo. Uhum. A grande maioria não é o que acontece. Então,
a dica é, a ideia é treinar a força isométrica. Essa força é sustentar, que, na minha opinião, não é difícil. Eu acho que as mulheres podem ficar bem tranquilas que isso não é difícil. Agora, uma dica para quem não consegue nem se sustentar, porque tem gente que não consegue, nunca fez, né? Tem gente sedentária, né? Vamos pensar em Sim. todo mundo. Tem dicas do sentido de processo pedagógico. Não começar fazendo barra. Tem gente que não consegue, nunca fez. Para as mulheres ficar bem tranquilo, pode começar fazendo com um acessório. Aí que entra o acessório. No treinamento, para quem não consegue, eu acho válido. Eu queria falar do acessório, já adiantei. Então, quando a pessoa não tem acesso à musculação, à academia, ela treina só em parque, clube, Uhum. ela tem pouco recurso, né? Ela pega uma barra de menor estatura, e ela pode colocar os pés para ajudar. Então, no processo pedagógico, você fazer com ajuda. Então, ela vai, sustenta o corpo no ângulo que ela conseguir. Ah, é muito comum não conseguir naquele ângulo, de passar o queixo. É muito comum. Então, uma dica seria sustentar lá embaixo, braços estendidos. Qual que é o problema? Ela não Uhum. consegue. Então, ela pode sim estender como forma de iniciar, porque os músculos são os mesmos. Então, não tem problema. Às vezes, a pessoa frustra, né? Nossa, eu não consegui, eu não vou conseguir. Vai sim. Só que você precisa começar lá de baixo. Então, começa aos poucos, faz um pouco de isometria, volte a fazer, só para não, já adiantando aqui, depois eu vou falar sobre frequência, né? Para não confundir a cabeça das pessoas, né? Vou falar sobre frequência de Uhum. treino. Se pode treinar todo dia ou não. Eu vou entrar um pouquinho nessa polêmica aí, que é muito Pode entrar, pode pessoal, entrar. é bem pessoal, de cada treinador, de cada pessoa, que isso é muito individual, mas acho que dá para entrar um pouquinho para as pessoas entenderem. Uhum. Mas voltando no processo pedagógico, um exemplo, né? É mais um exemplo que você pode usar só de equilibrar, só de sustentar o peso do seu corpo na isometria com os braços estendidos, já é uma isometria. Entendeu? Então, não precisa Uhum. se preocupar. Aos poucos, ela consegue uma amplitude, ela consegue diminuir essa amplitude. Então, ela está toda estendida. Aos poucos, ela consegue realizar essa isometria, essa força isométrica, de, de maneira que o edital pede. Então, ela vai com o tempo, por isso que é importante não demorar a começar a treinar. Né? Imagina ela fazendo isso 2 vezes por semana. Aí, daqui a pouco, ela consegue 3 vezes por semana, e fazer essa barra. Então, eu acho que a barra é temido, mas eu não vejo maiores problemas na barra, como eu te falei. Eu acho que Uma coisa que eu não tinha pensado antes, mas eu pensei agora, que também talvez pode ser um problema, é o peso corporal da pessoa, né? Que não é às vezes sim, só uma questão de força, né? Isso também pode acabar atrapalhando. Então, além da questão da força, a pessoa também às vezes precisa perder um pouco de peso corporal, né, para conseguir fazer a barra, né? perfeito. Eu já adiantando, ao longo dessa conversa, todo mundo vai perceber que é extremamente fundamental um treinador e uma ajuda nutricional, né? Que Uhum. um nutricionista. Porque, igual você falou do peso corporal, né? Ele vai atrapalhar demais, tanto na barra quanto no Pode na salto corrida, horizontal, natação, tudo, né, na verdade, né? em todos. Natação, na corrida, e além de atrapalhar o desempenho, você faz bem mais força para se sustentar na barra, e no caso dos homens tem que realizar o movimento completo, e ainda Uhum. pode piorar na parte de lesão. Então, a chance de você lesionar é maior. Você imagina uma sobrecarga no salto. Então, eu acho mais fácil ainda lesionar no treinamento, porque você não vai realizar somente as repetições necessárias, você vai fazer mais, né?
Então, já entrando no assunto de evitar lesões, evitar é um termo complicado, mas a gente não pode garantir, né? Mas minimizar a chance de lesão Uhum. é o que você falou do peso. Perfeito. Se a pessoa está acima do peso, ela precisa se adequar e já tomar as atitudes junto ou até antes do treinamento. Então, dá para casar as duas coisas juntos e fazer dessa forma. O que eu sou contra, e tem que ficar bem claro, é que não dá para começar uma dieta no dia do teste. Isso, Exato. acho que tem que ser falado isso, porque até na prova teórica, qualquer mudança que você tem ali, combinado com o nervosismo, vai ser um problema. Né? Não dá para correr risco. Então, Tanto para o treino quanto para a dieta, né? Para perder peso e fazer uma readequação alimentar ali, precisa de tempo, né? Precisa, não é e de um dia para o outro, né? isso, eu acho que dá para. Depois eu vou até te perguntar isso, mas no seu caso, eu acho que dá para fazer tudo isso de forma casada, estudar a prova, a parte teórica, né? Deixar um tempo para fazer o treino do TAF e já organizar na semana. Sim, Né? claro. Eu vou treinar a barra 2 vezes. Ah, não, vou treinar 3. Beleza, meu treinador disse que eu posso fazer 3 vezes, beleza. Alimentação, já vou começar para ontem. O treinamento também. Além de diminuir o peso corporal, vai otimizar seu tempo, a sua performance, melhorar seu condicionamento, ainda diminui o risco de lesão. Então a probabilidade diminui muito de lesão, né? E se você gasta menos energia, né? Eu acho Uhum. que é isso. Vamos lá para o segundo teste, então, o teste de impulsão horizontal. Fala ali no masculino tem que fazer no mínimo 2,07 m, o feminino no mínimo 1,59 m. Quando eu olhei esses números aqui no edital, eu dei uma assustada, assim, né? Medindo assim no chão, parece muito, né? O tamanho E de de uma pessoa fato, grande, né? 2,07 m, pular 2,07 m é muito, né? Parece muito, né? Então, um adulto deitado. E é mais é um jogador da NBA, né? Um jogador de É, meia alto deitado. E aí, quando eu comecei a treinar, eu vi que não era realmente. Não era tão difícil, mas também tinha que treinar, tinha que praticar. E aí eu colocava uma marquinha no chão, né? Media assim, colocava uma marquinha no chão e ficava treinando. E eu tava ali mais ou menos conseguindo fazer, mas esbarrando. Eu não sei porque no dia do teste eu consegui fazer muito mais. Mas também, olha uma coisa, como você não sabe exatamente como vai ser o teste, né? Eu tava treinando num território totalmente liso, né? E aí chegou lá no dia do teste, era uma caixa de areia. Então você pulava de um lugar que era um pouquinho mais alto para um lugar um pouquinho mais baixo. Então você conseguia ter um deslocamento horizontal um pouco maior, né? Isso acabou ajudando bastante. Na hora do teste eu consegui pular bem mais do que eu estava pulando antes. Mas então, como é que você acha que tem que se preparar? Isso mesmo? Fazer uma marca no chão ali e ficar pulando? Sim, é, ler o edital, né? Fazer a marca certinha, são 5 centímetros, e os pés paralelos e saltar com os pés simultâneos. Uhum. Então, eu não aconselho treinar com os pés separados, porque isso vira um vício e depois, na hora do nervosismo, você pode se complicar. Então, já começar treinando um salto da forma que vai ser pedido, que é os pés paralelos, Sim. fazer o salto lá na frente. Então, lembrando que não é para o alto, né? Só ressaltando, novamente, para quem é sedentário ou não começou ainda, voltando ao processo pedagógico, antes de saltar, tem que saber agachar. Então, não aconselho a chegar saltando, né? Para treinar o salto, que é a pliometria, a potência, o salto nada mais é do que a potência. É você colocar força com velocidade e fazer esse deslocamento o melhor possível.
Antes de antes de treinar potência, a gente treina força. Então, isso serve também para natação, serve para barra, né? Então, a minha dica fica, é quase que regra também, nesse caso não tem divergência. Primeiro a pessoa tem que saber agachar. Ah, mas ela não sabe agachar. Beleza, faz agachamento isométrico, aquela contração parada. Lembra do teste da barra feminino? Tem que ficar só sustentando, que é a contração Uhum. isométrica. Pode começar o agachamento isométrico. Ah, vamos evoluir? Beleza, vamos fazer o agachamento isotônico normal, sem saltar primeiro? Beleza. Por isso que isso por isso que é difícil falar um treino para todo mundo, né? A gente tem que avaliar Ser cada um, especializado, né? né? E depois Uhum. disso, já evoluindo, já tem uma base, um fortalecimento, porque a mesma musculatura que vai fazer o salto é a que agacha. É os mesmos Uhum. músculos envolvidos. Então, é, pensando no processo pedagógico, ensinar a agachar, aprender a agachar, depois realizar, depois que já sabe agachar, realizar saltos pequenos. Não faça direto aquele salto, porque no teste que você fez foi a aterrissagem foi na areia. Então amortece. Isso. Mas, mas pode ser, isso não é regra. Pelo que eu li, não é regra. Pode ser que a aterrissagem seja no chão mesmo. Pode ser. Pode ser. Uhum. Então eu acho que uma dica minha, treinar também aterrissar no chão. E vou explicar por quê. Tem gente que quando acostuma só aterrissar na areia e depois a pessoa fica nervosa, né? É normal o nervosismo, porque ela não está acostumada a saltar no chão. Se no dia você chegar lá e a aterrissagem for no chão, para quem não entendeu, você salta costuma ser na pista, né? No, no solo normal, não tem areia não. Mas Uhum. na parte que você toca o chão, na parte de que você volta a tocar o solo, é areia, a caixa de areia, né? Que é usado. Mas no edital, que está escrito lá que pode ser também terreno fixo. Inclusive na prova da PF, na minha foi caixa de areia, né? Mas teve lugares, em outros lugares do Brasil, que não foi caixa de areia. E aí isso daí deu um rolo danado, né? Porque não foi isonômico, né, com relação às pessoas, né? Porque teoricamente saltar na caixa de areia é mais fácil, né? Ainda mais porque tem esse desnível, né? Você pula de um lugar um pouco mais alto para um lugar um pouco mais baixo. Então depois teve gente entrando com ação judicial e tal, porque foi reprovado, e outras pessoas tinham feito na caixa de areia, né? Mas você tem que treinar e praticar, teoricamente, para o mais difícil, né? Isso. É, eu não, eu não, eu não achei no edital quais as ordens do exercício. É daquela forma que está lá? A ordem dos Dos testes. testes? Isso, foi na prova da PF foi a barra, o salto, a natação e a corrida. Isso. Então, é muito importante essa ordem, porque se você se lesiona na corrida, te atrapalha no salto. Então, eu acho que a ideia deles não faz sentido, né? Deixar Uhum. o salto para depois. Ou a corrida para depois, né? A corrida para depois, é. Porque um dos cuidados, uma coisa que não é raro de acontecer, é a descida da barra, a pessoa torcer o pé. Então, até aí é importante o fortalecimento do corpo todo. A pessoa não fixar só na barra, não fixar só no salto. Agora, eu queria até entrar nisso, que é a importância da musculação, da sala de musculação. Lá você fortalece tudo. Porque tem gente que treina só em praças, clubes, parques, né? É o que ela tem acesso. Mas a importância de uma sala de musculação ou de ter equipamento, recurso, é melhor. Vou explicar por Uhum. quê. Na própria barra, nós temos um aparelho que chama Graviton. O Graviton é a barra fixa, só que aonde você consegue apoiar os joelhos e você coloca uma carga que ele ajuda o movimento. Então, para quem nunca fez, principalmente a dos homens que tem que fazer o movimento inteiro, é interessante Ajuda para muito, começar. né? É um processo.
de fortalecimento, porque os músculos envolvidos são os mesmos, né? Uhum. Então, tem gente que pega a barra fixa, coloca um cabo entre as pernas e pega de ajuda. É um Ou método que coloca a um gente chama de elástico, né? método de ajuda, né? Uhum. Então, às vezes, tem treinador que vai iniciar com o. Para quem for realizar o teste, que vai iniciar só fazendo movimento excêntrico. Então, cada treinador é muito individual. Cada treinador vai começar de uma forma. E tanto o aluno é individual quanto a cabeça do treinador. O importante que as pessoas têm que entender é que o treinador é muito importante para tomar as decisões, porque é uma prova muito importante. Então, se ele acha que você pode realizar simular o teste 2 vezes por semana, ótimo. Se ele acha que você já está apto a fazer esse teste 3 vezes por semana, 2, porque ele que vai avaliar se você não deve fazer várias vezes por semana, porque também o excesso de treino pode levar à lesão. Sim. Então isso é muito E você está importante. falando aí do fortalecimento, por exemplo, a pessoa treinar agachamento na academia com a barra, né? Isso pode ajudar também, ajuda também a fazer o salto, né? Porque o fortalecimento Sim, das pernas ajuda no salto. sim. Com a carga, né? É Uhum. um aumento com uma carga extra, né? Não só o peso do corpo, né? É Isso. Uhum. importante. Toda base, toda base para as pessoas entenderem, quem não é da área, toda base é o treinamento de força. Quando eu falo força, não é colocar excesso de. Não é treinamento de força máxima. Como é que eu vou explicar? Uma carga altíssima e fazer um movimento. Não Uhum. é isso. Quando eu estou falando Simplesmente um aqui de fortalecimento força, muscular, né? isso, eu tô separando o treinamento aeróbio, a corrida, entendeu? A corrida com Uhum. o treinamento que usa a carga ou até o peso do corpo. Quando eu estou falando de força aqui, é esse tipo de treinamento, né? Porque na literatura tem vários tipos de força, só para não confundir. Então, por exemplo, no salto, va- o, você pode fazer o leg press na musculação, aquela plataforma, quem não sabe, é a plataforma que empurra com carga, com as pernas. Pode fazer a musculação, pode fazer os hacks, perfeito. O importante é que a base seja a força. Porque antes de treinar potência, você treina força. Uhum. Então você tem que ter um mínimo de força para desenvolver potência, que é a força vezes velocidade. Então, para as pessoas não pularem, queimarem etapa, já querer treinar potência. O salto nada mais é do que a potência. Então a pessoa quer chegar ali e já treinar potência. Mas calma, quem vai fazer o teste nela, quem vai avaliar se ela já tem uma força suficiente? Entende a importância do personal, ou o treinador, o Entendi. coach, como quiser te chamar? Então, para não queimar a etapa, né? Essa pessoa tem uma força no bíceps suficiente para fazer a barra? Ah, ela já tem a força, ok. Ela tem uma força nas musculaturas das costas envolvida? O caso da mulher, eu ainda acho mais fácil, porque é a isometria. Eu acho que a mulher, na minha opinião, eu acho bem tranquilo. Eu acho bem tranquilo. Eu não Eu vejo, não sempre vejo. eu ouço as mulheres reclamando bastante aí da barra, que é difícil sustentar, mas teoricamente, né, Ó, não precisa fazer todo o movimento, né? uma dica importante, só para homem também, porque da mulher tem que sustentar mais, né? Homem, Uhum. os homens precisam da força isométrica também, na pegada, antebraço, porque se a pegada estiver fraca, ele não sustenta o peso dele. Então não adianta Isso é ele. uma coisa, já aproveitar uma coisa que eu ia te perguntar, qual que é a melhor pegada para fazer barra? Porque lá o edital permite as duas pegadas, né? Tanto a, como é que chama? Pronada ou supinada, né? Qual que seria a pegada que facilita a barra? Olha, eu pensei muito, para não dar polêmica, eu pensei muito nisso. Eu não quero ser responsável a pessoa ficar treinando só aquela. Uhum. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, que é uma coisa muito séria. Então, eu não quero que a pessoa fique preso ao que eu vou falar. Mas eu indico a pessoa melhorar aquela que ela conseguiu, que ela conseguiu mais facilidade. Uhum. Para as mulheres, sem dúvida,
a supinada, que é a palma da mão virada para o rosto. O que eu acho mais fácil, por questões de biomecânica, de cinésio, ela está mais próxima do corpo. Então, a ação dos músculos está em vantagem mecânica. Então, eu acho bem mais fácil. Então, Essa de fato é a pegada que eu via todos os candidatos lá na hora do concurso aí, fazendo, né? Essa pegada, como é que é? Aqui chama como? supinada, que é Supinado, supinado. as palmas da mão virada para, Pro rosto. para os olhos, né? Para o rosto. A Entendi. pronada seria o contrário, né? Uhum. Eu acho, tanto que eu acertei, né? Você me falou que é quase que unanimidade, né? É unanimidade, Sim, né? todo mundo fazia essa. Eu acho que, teoricamente, eu acho que parece ser mais fácil mesmo quando a gente vai tentar fazer a barra, né? Bem mais fácil. Só que eu não quero ter esse peso de decidir pela pessoa, né? Mas é bem mais Uhum. fácil. E Mas uma eu coisa quero também alertar que. aqui Ah, para força de pegar. Porque uma coisa é você ter força de pegar e deu uma travada. um pouquinho, mas você voltou. Aí, voltou. Tá me ouvindo? Tô, Deu uma tô. travadinha? Uhum. Beleza. Então, o que eu acho fundamental é a mulher treinar a pegada. Então, ela tem que sustentar o peso do corpo dela, os homens também. Uhum. Então, o que eu vejo que faz a diferença é a pegada. Porque o dos homens, as costas vão ficar, basicamente, fica em isometria, contraída. Quem realiza o movimento é o bíceps. Ou seja, é a diminuição do ângulo do antebraço. Mas não é só isso. Tem a parte de escápula, né? De retração de escápula. Mas ela quase fica isométrica, mas ela movimenta assim. Nas mulheres Uhum. é isometria. Então as mulheres podem dar um salto, ela pode dar um salto e ficar na posição, ultrapassar o queixo e sustentar no comando do Sim. examinador, né? Se ela acostumar a treinar com ajuda, só aí que eu queria chegar. Se ela continuar treinando sempre com ajuda, ela não vai conseguir no dia da prova. A ajuda é Uhum. bem-vinda de uma pessoa, com um parceiro de treino. Na musculação tem outros tipos de ajuda, né? Que tem uns aparelhos feitos para isso. Você tem outro tipo de ajuda. Só que eu aconselho, pelo menos uma vez na semana, treinar sem ajuda. Até chegar no Sim. ponto que você está totalmente sem ajuda. Mais próximo, você tem que chegar próximo do dia do teste sem ajuda, sem acessório. Assim, na Sim, claro. natação, tirar, não utilizar pé de pato, nada. Agora o óculos, né, o óculos é Óculos permitido. touca pode usar. É, Aí que eu tô... permitido. Então, eu aconselho, quem não consegue nadar sem óculos, usa o óculos, pelo amor de Deus. Porém, Eu fiz de óculos, claro. eu aconselho, tem gente que vai achar estranho, mas eu aconselho, pelo menos, treinar algumas vezes sem o óculos. Porque se Isso é der um interessante problema no porque, óculos, exato, exato. Eu sempre que eu pulava na piscina, entra de água. ponta assim, às vezes entrava água ou eu perdia o óculos. E aí, na hora, você não pode parar, né? Só tem uma chance, duas chances, na verdade, né? Então tem que continuar mesmo de olho aberto, numa piscina lá, e não pode se prejudicar muito com isso, né? Então também é importante praticar também sem o óculos também. Verdade. Isso, isso. Então, no começo da live, eu falei sobre a importância de ler o edital e treinar em cima do edital. Só que Uhum. agora eu já estou falando outro ponto, que você pode sim treinar com acessórios, tanto que o óculos é permitido, porém, na minha opinião, você deve treinar sem o acessório para qualquer imprevisto, né? Você falou, Sim. entrou Não água no pode, óculos, não se apavore, continua a prova, porque você treinou para isso. Né? Tem não gente pode ficar dependendo disso. que sente muito incômodo, né? Então já treina Uhum. isso. Então a ideia nossa é minimizar erros e não ter imprevisto. Eu Então acho vamos que lá para a natação. Ela a Beta perguntou aí sobre o tempo, né? Então o homem tinha que fazer
no mínimo em 44 segundos, né, os 50 metros, e a mulher tinha que fazer no mínimo em 50, homem 44 e mulher 54 segundos, né, 50 metros. O que você acha desse tempo? Você acha que é um tempo curto? É difícil? E quanto você acha de tempo que precisa para alguém, de fato, aprender a nadar? Alguém que não sabe nadar, vai fazer o TAF, quer fazer um TAF, um concurso público que tem natação, quanto tempo ela precisa para, de fato, aprender a nadar para chegar nesses níveis, né? Essa pergunta é boa, mas eu não posso, eu não tenho como falar o tempo, porque tem que avaliar cada pessoa, né? Logicamente, quem já sabe nadar está na vantagem. Então, ela vai treinar só a técnica e o rendimento de performance. Então, ela vai treinar a resistência, né? E o treino de velocidade. É possível a pessoa aprender sim a nadar. E eu queria deixar claro aqui, porque tem gente que espera o edital. Eu estava olhando. Deixa eu só corrigir aqui, é o tempo máximo, né? Eu falei, tem que fazer abaixo de 44 segundos ou abaixo de 54 segundos, né? O homem tem que fazer O abaixo de masculino abaixo, 44 e o feminino abaixo feminino de abaixo 54. de 54 segundos, isso. Pode continuar. Isso. Eu acho que. Acho não, tenho certeza que dá para aprender a nadar, ainda bater o tempo. Só que eu volto a falar do que não dá para deixar para a última hora. Então, eu estou dizendo que não é para tentar. Quem começou mais tarde, não é isso. Mas não pode ter erro, é uma prova muito importante. Então, eu vou mais além. Eu vou mais além do que bater esse tempo. A minha ideia são duas dicas. Treinar mais do que a distância que está pedindo no edital, porque no Uhum. nervosismo, no cansaço do dia, das outras provas, a gente sabe que afeta. Então, treinar, não se limitar só aos 50 metros, não se limitar sempre nadar 25, bate o pezinho em 25. É importante continuar, se for possível, né? Tem piscina que não dá para fazer esse tipo de treino, mas se for possível, continuar. É a mesma dica que eu daria para corrida. Mas falando da natação, continuar a fazer uma prova maior do que essa. Para todas as provas a gente tem que sobrar. A gente não pode chegar lá na risca, né? Tem vários fatores que podem te atrapalhar. Entrou uma água, errou a virada. A virada, por exemplo, ela é, ela é livre. Então, tá aí, tem mais isso ainda. Não sabe fazer a O que eu virada, falo é que não sabe fazer, é melhor não tentar, né? melhor não Eu não tentar. fiz. Melhor não inventar, principalmente no dia, né? Vai fazer Uhum. só o que treinou. Ah, chegou no dia, tá assistindo a prova do colega, o colega fazendo a virada perfeita. Esquece a virada dele, faz a sua. Se começar a querer inventar, não dá certo. Por quê? Porque tem que, praticamente é uma cambalhota, a pessoa não está acostumada, não faça. Então, ó, não inventar a virada, faz a virada que você acha mais rápido. Avalie com o seu treinador, com o seu colega de treino, alguém no cronômetro, né? Vamos identificar qual que está mais rápida, qual que você está mais eficiente. Treinar, conselho meu, treinar a mais do que os 50 metros, beleza? E pegar pelo menos uma vez por semana, dar um estímulo de velocidade. Então, né, você pode pegar um estímulo longo, já entrando no treinamento aqui, na questão de Uhum. organização de treino, você não precisa treinar só os 50 metros. Você pode treinar 25, 25, 25, 25, batendo o pé. Treina sem bater o pé, para sua resistência melhorar, tá vendo? Tem formas de manipular que você consegue aumentar a resistência. Ah, treina de propósito, você chega, é uma forma de aumentar a sua resistência. Tanto respiratória, tanto de... Tá me ouvindo? Tô vendo, tô vendo. Eu vi muitas dúvidas de respiração, né? Uhum. Respiração e de qual nado utilizar. O nado crawl, ele é rápido. O nado crawl, ele é rápido. Porém, a respiração tem que ser no momento certo.
Por isso que tudo vai depender do seu treino. Se você Uhum. está confiante, se você treinou para dar 2 respiradas ao longo das braçadas, perfeito. Sentiu necessidade de mais uma? Dá mais uma, né? Porque a falta de oxigênio também é perda de performance. Já é um mecanismo de fadiga muscular. E Então, uma coisa que eu percebo na natação, que envolve a respiração, é que a capacidade cardiorrespiratória da natação é muito diferente, né, da corrida, né? Às vezes a pessoa é super boa na corrida, consegue correr 20 quilômetros, consegue correr uma maratona, mas aí vai e pula na piscina e não consegue fazer 50 metros na corrida, na natação, né? Eu acho que isso, você ter uma boa capacidade cardiorrespiratória na corrida não garante que você será bom na natação. Você tem que perfeito. praticar, é diferente, né? A respiração é diferente, o jeito que você cansa é diferente, né? Então tem que praticar, não pode ter essa ideia, né? Que já que é bom na corrida, também vou ser bom na natação. E isso, a musculatura envolvida é diferente, a resistência é diferente, a resistência que eu digo externa, né? A resistência da água é diferente. A Uhum. respiração não vai ser sempre, não vai ser contínua. Então quem respira mais, oxigena mais, porém fica mais lento, porque ele atrapalha o arrasto na água. Então, quando você está nivelado com a superfície da água e você respira toda hora, você se complica no tempo. Então, você fica abaixo do tempo. A dica é treinar para respirar menos. Mas se for necessário, tanto que a gente vê no alto nível da natação, tem atletas altíssimo nível que respira 2, tem um que respira uma. Tem gente que nem respira, que é tão rápido. Não é o caso. A prova é 50 metros, vai necessitar de respiração. Né? Eu fiz, Basta a gente 50, ajustar. não, eu fiz 50 metros sem respirar, eu acho. Fez? Eu acho que eu fiz sem respirar. Mas eu consegui fazer uma vez só sem respirar assim, aí eu saí da piscina morrendo também, né? Mas um tiro de 50 metros assim eu consegui sem respirar. E aí eu fiz ali o pontuação máxima, né? O tempo mínimo, né? Eu fui bem rápido na natação. Outra coisa que a gente não, para não esquecer de falar, é o salto. Nós falamos da virada, né? É, na virada, treina essa virada também, treina ela, mas não treine, não use ela sempre, que se você errar, você sabe que você ainda consegue bater o tempo e você tem uma resistência e velocidade para isso. Então, muito importante. Você fez a virada, por algum motivo ela não foi tão boa, você sabe que você se garante na natação. Então não fica só confiando na virada. Ou então só no salto. Uhum. É muito importante treinar o salto, né? É, porque você já economiza tempo ali. Não, por exemplo, quando você salta na piscina e já faz a gente chama de ondulação, tem gente que usa outro nome, né? Faz o peixinho ali, para quem não entende. Aquilo Sim. ali, você está ganhando tempo, você está cortando a água, já dando as primeiras pernadas. Você tem a posição ideal para não para diminuir o arrasto. Então você diminui a resistência na água. Então você tem que treinar esse salto, tem que treinar a virada e treinar também a performance, que é a parte de E outra condicionamento coisa que físico. tem que ver no edital, porque eu não tenho certeza, mas eu acho que tem provas que você salta de fora da piscina. Eu acho que nunca é da plataforma, mas tem provas que você salta de fora da piscina e tem provas que você começa de dentro já da piscina. Então é outra coisa para ter atenção no edital, né? Isso, para não, não ter dúvida no dia ou não ter surpresa, né? Chegar, igual Sim. você falou, chega na hora e fala, nossa, eu treinei assim, era assim. Não tem problema, vai fazer. Mas vamos tentar ficar mais próximo possível. E outra coisa também, eu não aconselho, pelo menos para quem já sabe nadar, já nada bem, não pegar vício, mania de pôr a mão na borda da piscina. Pelo que eu li, posso estar errado, pelo que eu li, pode encostar na borda. Acho que Porém, pode encostar na borda só na hora que for fazer a virada. Se você encostar na isso, borda fora da virada, você é eliminado. perfeito. Só para deixar claro, é a borda de frente, né? Não é a borda lateral. Lateral não pode. Sim. Nem nas raias. Uhum. Exato. Por que eu não gosto?
para a gente não deixar margem para dúvidas, porque na verdade não pode apoiar na borda, descansar e apoiar. Então, para não ter dúvida, para algum avaliador, toque e sai. A minha ideia é tocar dentro da piscina mesmo. Eu daria essa dica, tocar dentro da piscina. Na chegada, você pode chegar com qualquer parte do corpo e tocar a parede. Eu, por questões óbvias, né, tocar a mão. Porque é muito lento, uma perda de tempo você tocar outra parte do corpo. Parece bobo, mas tem que falar, né? Sim. Não vai perder tempo para Então, tocar outra parte. por fim, né, na prova da PF a gente tem a corrida, né? Que o homem tem que fazer para homem e para mulher são 12 minutos, né? O homem tem que fazer no mínimo 2 km 350 e a mulher 2 km 20, né? O que você acha dessa corrida? É uma corrida tranquila? É uma corrida difícil? Eu achei que pessoalmente não é uma corrida tranquila. Para quem não está acostumado a correr, é bem complicado. É uma corrida que você tem que manter um pace médio ali, eu acho, de um pouco mais de 12 km por hora. Então não é um pace tranquilo, assim. É algo que você tem que estar acostumado. Pelo menos para o masculino, né? Sim, a corrida é diferente. O que diferencia ela das outras provas é que ela só tem uma tentativa, né? Isso. Isso me preocupa. Então, no caso da mulher, eu acho que está bem mais tranquilo. Então, pelo que eu percebia na corrida, era bem mais tranquilo para as mulheres. As mulheres, elas iam numa corridinha assim um pouco mais tranquila, enquanto os homens eles estavam se esforçando bastante. Isso. Mas, Eu já fiz esse teste. Eu achei difícil porque na época, quando eu fiz, alguns anos atrás, eu não corria, não treinava. Eu fazia outros esportes, né? Eu sempre fiz uhum, esporte, mas não fazia a corrida mesmo. E, e naquela época eu estava um pouco sedentário, mas eu também sempre pratiquei esporte. Foi fundamental. Eu consegui concluir, mas eu achei um pouco pesado, mas quando eu vi que o pouco que eu treinei já fez a diferença, eu vi que é possível. Então também não é uma coisa de sete cabeças, não. Agora, eu dei uma pesquisada. Tem muitas pessoas dando dica da raia, né? Não mudar de uhum. raia. Eu achei interessante isso. Antes de falar do treinamento para a corrida, mas já falando do teste, só para não esquecer, quando você está confiante, está na velocidade que você treinou, você quer cortar alguém, porque a prova costuma ser junto, né? Tem outros corredores Sim. do seu lado, na sua frente. É Uhum, interessante não ficar deslocando o lateral. Então não ficar cortando, a não ser que não tenha outra forma, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu cortei uma pessoa. Eu estou vendo lá na frente que já tem mais uma para cortar. Eu não volto e volto novamente para cortar essa pessoa. Olha que coisa simples de pensar. Mantenha onde você está. Esse deslocamento atrapalha a sua respiração. Então, um pequeno detalhe faz a diferença. uhum. Nunca arranque, faça a largada no seu máximo. É submáximo. Não pode ser máximo. Ninguém aguenta correr esses 12. Vai dar aí. O masculino tem que fazer acima de No mínimo 2,350. 2.350. A mulher acima de 2.020, né? Isso. Fa fazer isso no seu máximo, eu não aconselho, não indico para ninguém. Eu acho que a pessoa deve começar no submáximo, largar teoricamente um pouco mais calma e Uhum, crescendo ou mantendo durante a prova. Tudo uhum. isso treinado antes. Se chegar E na aí é hora, bom na hora você levar um relógio, né, para você ir marcando mais ou menos quanto tempo você já fez isso, e a distância que você já fez para você saber se você precisa acelerar ou não em determinado momento da perfeito, prova, né? perfeito. Eu achei isso interessante, eu vi isso, achei bem interessante, achei muito legal poder monitorar, né? Achei Uhum.
achei justo. Então, se você já se conhece, já conhece seu tempo, você sabe se você está um pouco abaixo, se você está um pouco acima. Eu achei bem legal essa poder monitorar durante a prova, né? E Sim. ficar um pouco, ficar o mais calmo possível, né? Isso serve para qualquer prova, qualquer, né? Até a prova teórica, né? E o meu conselho é não, como essa prova tem mais pessoas, não acompanhar o da frente. Faça o seu tempo. Porque se, Sempre tem um vamos cara que é supor, maratonista, tem um cara que é sinistro, que vai fazer a prova em 10 minutos. Sempre tem um cara. Você vai esse tentar cara, acompanhar ele, ferrou. esse cara ele é exceção, né? Então, Uhum. deixa ele, faz o seu tempo que você está acostumado. Por quê? Pelo simples fato que se você começar muito intenso e não treinou para isso, você vai cair de rendimento. E isso tomara que não seja no meio da prova, né? Então não se arrisquem, não se arrisquem. A dica é essa.